juntamente com as obreiras, com as irmãs que cooperam nesta obra. Irmãos, eu estou muito feliz, aleluia, pela confiança que Deus colocou no coração da pastora para poder convidar o irmão Paulo, porque a Bíblia diz que o homem julga a aparência, mas Deus conhece o nosso coração. Irmãos, estamos todos passando por um vento nessa noite, mas eu tenho um recado de Deus para a igreja nesse lugar. Deus nessa noite acalmará a tempestade. Se você acredita nisso, glorifique e exalte o nome do Senhor. Quem achou, dá um glória a Deus bem alegre. Eu estarei lendo aqui para não tomar tempo dos irmãos. Aleluia. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Aleluia, uma palavra bem conhecida, mas que Deus fala de várias maneiras. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou pois a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com ele para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento, aleluia, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio que estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estava no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte recaiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor. E a igreja pode assentar dando glória a Deus. Alá cada sabe camandarábia. Irmãos presentes, eu quero ser bem sucinto nessa noite ao falar essa palavra, porque eu sou meio louco de verdade quando eu prego. Tem hora que eu prego no meio dessa favela, eu prego em qualquer lugar que Deus mandar. Eu já preguei na cadeia, e nós somos eloquentes. O que é eloquente, irmão? É quando começamos a dar lugar para o Espírito, e já não somos nós mais, mas o Espírito Santo que toma e envolve nossa vida. Então parece que nós ligamos um botão e começamos a falar um pouco mais alto. Mas o importante nessa noite, ouvintes, é que você escuta o recado de Deus, é que você escuta a palavra de Deus, é que você entenda o que Deus está falando, porque Deus irá despertar alguém aqui nessa noite, irmão. E o primeiro sou eu que estou aqui falando, porque a palavra está bem pertinho do meu ouvido. Mas no livro de Ezequiel, capítulo 2, ou capítulo 37, versículo 1 e o 2, está escrito dessa maneira: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, e eu cearei com ele,
ele e ele comigo. Nessa noite Deus desceu na casa. Deus quer tratar com alguém que está em aflição. Deus quer tratar com alguém que entrou até mesmo em depressão. Deus quer tratar com alguém que entrou aqui triste. Irmão, Deus já tem falado aqui que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você crê que ele vai te socorrer, levanta a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmão, Deus chamou vários profetas antigamente. Eu me lembro quando Deus chamou Moisés. Moisés disse: Senhor, eis que eu não vou à frente do povo, porque eu tenho gagueira, ou porque eu não sei falar. Mas o Senhor disse: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés, foi eu que fiz a boca. E se eu fiz a boca, eu sou Deus que posso falar nela. Ele falou: ainda não vou. Mas Deus falou: estou chamando teu irmão Arão, que vai ter um encontro com você no deserto, e tu irás a Faraó. Irmão, eu quero dizer para você que Deus chamou também o profeta Jeremias e disse: aonde eu te mandar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás da minha parte, assim diz o Senhor. Irmão, Deus chamou muitos profetas, irmão, mas quando Deus chama a Jonas para nós para nós entrar nesta palavra, quando Deus chamou a Jonas, Jonas vai até Nínive pregar a minha palavra, porque eu quero salvar aquele povo. Jonas agora, ele foge, ele se esconde, ele paga a sua passagem, ele vai até aquele lugar que tinha um monte de navio, ele pagou sua passagem, ele entrou naquele barco que ia para Tarso ali, fugindo de diante da face do Senhor. Mas ele conhecia o Deus que ele servia, mas ele pensava que Deus não iria atrás dele. Eu tenho um recado de Deus para alguém aqui nessa noite: não adianta você fugir do chamado, porque ele está dizendo comigo: eu vou atrás de você aonde você estiver. Não adianta. Muitas das vezes, irmão, eu tentei parar, eu tentei me encostar, eu tentei parar de pregar, mas quando alguns anos atrás Deus chamou o irmão Paulo, eu estava na mansão dos profetas. Deus chamou uma jovem de 16 anos, ela veio sapateando que nem essa irmã cheia do Espírito Santo, apontou o dedo na minha cara e disse: o Senhor vai te mandar para a cadeia para pregar a minha palavra, irmão Paulo, e querendo você ou não, você vai. Quando cheguei em casa, eu falei para minha esposa: olha, Deus vai me mandar na cadeia, porque eu conheço a voz de Deus, e quando Deus quer trabalhar, irmão, Ele manda o vento sim. Posso ouvir um glória a Deus? E Deus mandou um vento. Eu fui parar dentro da 45 no ano de 98. Andacassubi Comandarábia. Eu ainda não tinha carta de motorista, e fui ali preso inocente, condenado 5 anos e 4 meses de cadeia. E quando eu estava preso ali, irmão, Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes, porque Deus tinha um chamado na vida do irmão Paulo. Se Deus tem um chamado na tua vida, não esquente a cabeça o que está acontecendo. Deus ainda está no controle de tudo. E quando eu estava ali, aleluia, voltando um pouco para a jovem, ela profetizando, irmã Elisângela, ela apontou o dedo para mim e disse: o Senhor vai te levar na cadeia para pregar a minha palavra, irmão Paulo, e a honra, aleluia, e tudo quanto Deus te mandar, você vai fazer ali dentro para Ele. E no começo, irmã, eu estava como Jeremias, eu não sabia falar direito, eu não sabia o que era pregar, mas Deus, quando chama, Ele capacita. Então receba a capacidade de Deus. Eu estou falando com alguém aqui que tem vontade de pregar, que tem vontade de dar lugar. Então receba que está descendo do céu capacidade para alguém aqui nessa noite. Aleluia. E quando eu estava ali preso, na 45, no ano de 98,
fácil. Eu passei por 10 rebeliões, não era fácil, mas o Senhor que falou que ia me colocar uma igreja lá dentro na minha mão, Ele cumpriu, porque Ele é fiel. Aconteceu um reboliço lá de dívida de droga, então os irmãos desativaram o X5 e colocaram na mão do irmão Paulo mais alguns pastores para dirigir. Irmão, nós fazia 6 horas de oração por dia, nós lia a Labracala sob como Arábia, 2, 3 horas de palavra. Sabe como em Los Angeles eu ganhava alguém? Eu sentava do lado e começava a falar da história de Davi. Eu começava a contar algumas histórias e daqui a pouco o preso estava chorando e eu falava: aceita Jesus que Ele vai te tirar. E Deus dava vitória para o seu povo. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão, quem muda somos nós. Não queremos orar, não queremos se humilhar, não queremos buscar mais a Deus. Ficamos acomodados, vivendo segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa própria vontade. Ninguém quer nada com Deus. Mas a Bíblia diz em Salmos, aleluia: ai dos que se esquecem de Deus, irão todos para o inferno. A humanidade está se esquecendo de Deus. Os jovens estão esquecendo de Deus. Você só vê jovem com rolo de maconha na boca, fumando de noite, bebendo, as moças no fluxo. Deus, Ele vai marcar um encontro com esse povo. E Canamassou e Candarábia, difícil vai se ouvir naquele dia: apartado de mim, maldito, que eu não te conheço. A oportunidade é hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Valorize essa cadeira que você está sentada, valorize esse canto que Deus te colocou, porque tem muitos agora, sabe na onde? Na UTI, tem muitos agora dentro da penitenciária, tem muitos agora dentro do presídio feminino, tem muitas moças lá chorando, pedindo mais uma oportunidade, e não tem, sabe por quê? Não deu valor na palavra de Deus, não deu valor no que Deus estava fazendo. Então dê valor naquilo que Deus está falando essa noite, porque não é em vão que eu estou falando. Alguém precisava ouvir um pedacinho do meu testemunho, porque muitos, quem é aquele irmão Paulo que está falando? É alguém que tem experiência com Deus, é alguém que passou lá no moinho, é alguém que já passou o vento e está passando, mas é alguém que tem que dizer para você que a última palavra vem de Deus. Aleluia, a última palavra vem do Senhor. Ele é fiel e socorro bem presente na angústia. Aleluia, quando Ele chama Jonas, que ele entra dentro daquele navio, irmãos, ele deita para o porão, sabe por quê? Ele estava com depressão, ele não estava querendo obedecer a Deus, ele não estava querendo era nada com Deus, ele estava numa situação difícil. Então ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir, porque todo depressivo ou pessoas com depressão, ela só pensa em dormir. Ela entra no quarto, ela dorme 2, 3, 4 horas. Mas essa menina não sai mais do quarto não, é porque está com depressão. Mas o sangue de Jesus tem poder, e Deus repreende toda depressão agora, no nome de Jesus. Se algum demônio, aleluia, tem colocado depressão na sua família, na sua casa, na sua vida, eu, irmão Paulo, estou repreendendo no nome de Jesus agora, que saia no nome de Jesus. E Jonas deitou ali e começou a dormir, e Deus foi atrás de Jonas. Cuidado para Deus não ir atrás de você, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar na obediência do que estar na rebeldia, porque você e eu estamos aqui quase toda semana, ou em qualquer lugar. Você liga o rádio, está falando de Deus, liga a televisão, tem programa evangélico. Deus tem falado comigo e com você, mas muitas das vezes a palavra entra por aqui e sai pelo outro ouvido. Mas você tem que fazer como Davi: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Deus que está no controle de tudo, irmão. Ele foi atrás de Jonas, porque foi Deus que chamou Jonas e falou: vai até a cidade de Nínive, porque lá ninguém conhece a minha palavra. E quando chegou naquela cidade, aleluia, eu vou chegar lá também, mas eu vou devagar, porque quando Deus mandou o vento, irmão, foi um mistério muito grande. O vento veio de tal maneira sobre aquela embarcação, que os marinheiros que adoravam os deuses fenícios
começaram a lançar sorte, que eram uns pedacinhos de madeira colorida. E a sorte caiu no chão e foi para dentro do porão. Aleluia, eles ficou sabendo que aquele mal estava sobrevindo sobre aquele barco, sobre aquele pessoal, sobre aquela tripulação, por causa de uma só pessoa que estava na rebeldia. Irmão, quando você está na rebeldia, você também está trazendo problema para dentro da sua casa. Porque quando a pessoa está em rebeldia, ela faz tudo ao contrário à vontade de Deus. Ou quando ela está na obediência, ela anda na vontade de Deus. Mas quando ela está na rebeldia, ela anda como a virgem louca, vivendo segundo o seu bel prazer, fazendo tudo que é da sua vontade. Mas cuidado, a Bíblia diz que Deus julgará cada um segundo as suas obras, quer seja boa ou quer seja mal. Irmão, Deus está aqui com um caderno nessa noite, e eu vejo Deus anotando as obras. Irmão, você tem que entrar na torre da vigilância, porque Jesus está voltando. E quando Jonas está ali dormindo, que lançaram sorte, acordaram ele, deve ser isso aqui, acordaram ele e dispensaram Jonas, porque não sobrevivesse mal, que ocupação é tua, de onde tu vens e de que povo tu és? Ele disse, eu conheço Deus, que fez o céu e a terra seca, eu conheço Deus do céu, e esse mal está vindo sobre vocês, é por causa de mim. Posso ouvir um glória a Deus? Jonas nessa hora ele foi homem, pastor Elisângela. Ele foi homem, sabe por quê? Porque ele assumiu seus erros. Irmão, está na hora de eu e você fazer como Jonas, não jogar para um e para outro. Vamos assumir os nossos erros, vamos se humilhar perante o Senhor, porque Ele vai ter misericórdia de nós. A Bíblia diz em Lamentações 3:27, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã. Naquela manhã Deus teve misericórdia de Jonas, ou naquela noite, eu não sei, mas sei que ele falou, me lance no mar, e o mar se aquietará, porque se eles não jogassem Jonas no mar, todo aquele barco ia a pique, ia se destruir, ia naufragar, ia para o fundo do oceano como foi o Titanic, porque fugiram da obediência de Deus. Mas quando ele falou, olha Senhor, tem de misericórdia desses marinheiros, o mal que está vindo sobre eles é por causa de mim, então me lança no mar e tudo se aquietará. Então pegaram Jonas e lançaram dentro daquele mar. Irmão, se você vê o mar agitado, dá um medo que só. Eu estava vendo alguns vídeos que até salvo sobre o mar, porque eu gosto, mas quando vem aquelas ondas de 30, de 40 metros, irmão, dá um medo terrível. Ele bate na ponta do navio, parece que vai afundar. Irmão, mas Deus está no teu barco nessa noite, ainda há oportunidade. Entrou pessoas aqui assim, que o vento está forte, o vento está quase destruindo o navio, mas você veio no lugar certo, porque Deus está tendo misericórdia de mim e de você nessa noite. Deus, Ele está tendo uma rica misericórdia nessa noite na minha e da tua vida. Eu vejo pelos olhos da fé Deus acalmando algumas tempestades aqui nessa noite. Se você crê dessa maneira, glorifique e exalte o nome do Senhor. Da onde tu és? Falou, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. Então me lance no mar e o mar se aquietará. Irmão, é preciso que eu e você se lance no mar. Sai da frente da televisão, vai fazer a obra. Vamos deixar um pouco a Netflix do lado. Vamos deixar as coisas de internet, celular. O meu filho dorme com o celular na mão. Tem hora que eu tenho que ir lá e tirar e colocar. Mas Deus vai tratar com ele também. Glória! Porque tem coisa que é Deus que trata. Sim. Esquenta não que Deus trata. Deus já está trabalhando. Aleluia. Deus trabalha a favor daquele que nele espera. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, Deus está entrando em várias casas aqui nessa noite. E Deus está falando com alguém, quando você chega lá, eu já acalmei a tempestade. Eu vou tratar com aquele Jonas que não quer nada comigo.
Deus vai trazer o Jonas de volta, viu? Lançaram ele. E agora Jonas dentro do mar, ele começa a falar com Deus, que ele desceu até a profundeza. E ele começou a clamar a Deus e dizendo: do ventre do inferno eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração. Irmão, você sabe o que é você clamar a Deus em aflição? Você já clamou a Deus? Porque quando eu fui preso, irmã Elisângela, a igreja do Senhor, eu estava numa aflição tão grande, estava tão triste, que eu não conseguia orar. Então eu ficava pensando: por que o Senhor me abandonou? Aqui, como a calaçai. Mas teve um dia que eu estava escutando um rádio, aleluia, um Discman, e ali tinha um pregador falando: Deus vai te tirar daí de dentro, o tempo é do Senhor. E eu lembro também do salmo que eu li quando eu fui preso: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmão, não se preocupa o que está acontecendo na tua vida hoje. Deus manda eu te dizer dessa maneira: eu estou no controle de tudo. Às vezes é melhor estar lá preso do que estar morto, não é isso? Então não, glória a Deus. Porque lá é lugar que Deus guarda, Deus esconde, Deus trata, Deus quebra. Lá é a unha do Senhor, para quem não sabe, tá? Lá ele quebra o vaso na cadeia. Lá ele trata com o vaso. Porque não é como nós queremos, é como Deus quer. E quando nós não queremos fazer o querer de Deus, Deus ele nos quebra. Deus manda o vento, Deus manda a tempestade, Deus permite o marido ir embora, Deus permite acabar o gás, Deus permite acabar o buchão, Deus permite acontecer várias coisas para você entender que é Deus querendo te despertar. E quando Jonas clamou, ele falou: Senhor, será que eu ainda vou ver o tempo da tua santidade? Oh Senhor, me perdoa, me dá mais uma oportunidade para eu fazer o teu querer. Irmão, não espera Deus quebrar você não, e nem mandar o vento, mas se humilha para Deus hoje e fala: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero fazer o teu querer enquanto há tempo, porque Deus vai te usar abundantemente. Quando as algas estavam enrolando a sua cabeça, ele lembrou do Senhor, e o Senhor se lembrou-se de Jonas. Nessa noite Deus se lembrou de você que veio aqui. Talvez era para estar mais lotado, mas aquele irmão que vai pregar, ninguém dá nada por ele. Mas Deus ele trouxe você porque é você que precisava ouvir essa palavra. Ele está entrando onde eu não posso entrar nessa noite. Ele está fazendo algo que o irmão Paulo não pode fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele vai te dar vitória completa no nome de Jesus. Entrega na mão dele nessa noite, porque ele está trabalhando no silêncio na vida de alguns. Aleluia. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam a vaidade vão deixar suas próprias misericórdias, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou pois o Senhor a Jonas, e ele vomitou Jonas na terra. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. E falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O próprio Jesus, irmã, ele falou sobre Jonas no livro de Mateus capítulo 12 e no versículo 38. O próprio Jesus, ele relatou porque os fariseus e os saduceus pediram um sinal para Jesus. Ele disse: eu não darei outro sinal senão do profeta Jonas. Porque esse fato aconteceu de verdade. Tem muito historiador, teólogo, pessoas que conhecem a palavra, mas não conhecem a Deus, que fala que isso aqui é conto da carochinha. Não. Se a palavra do Senhor diz que Jonas comesse a baleia, ou engolisse a baleia, eu acreditaria. Mas diz que a baleia engoliu Jonas, e esteve 3 noites no seio, aleluia, dentro da baleia.
E o Senhor esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ali Deus falou naquela ilustração, porque Ele deu exemplo de Jonas, que se humilhou, e também deu exemplo da cidade inteira de Nínive, que ouviram a palavra e foram salvos pela palavra que ouviram. Porque no capítulo 3, aleluia, quando Jonas ele é vomitado pela baleia na terra, ele começa a caminhar caminho de um dia, e ele começa a clamar e lisonja em alta voz: olha, Deus irá destruir desde 40 dias essa terra. Deus vai destruir totalmente essa terra, ou essa cidade. E aquela palavra foi pegando um e ao outro. Já pensou se Deus falou: vou destruir o Tiro Pombo, ou a Rua da Graça amanhã? Todo mundo ia correr para a igreja e ia pedir a misericórdia. Foi o que aconteceu com os ninivitas. Eles pediram a misericórdia de Deus. O rei de Nínive, ele proclamou um jejum muito forte e disse: nem animal, nem boi, nem cavalo, nem ninguém prove coisa alguma, mas vamos se humilhar perante o Senhor. Quem sabe Deus olhará para nós e nos perdoará e nos salvará. Foi por isso que eu li aquela palavra: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi isso que aconteceu com o povo, ou com a cidade de Nínive. Mas o profeta Jonas, irmão presente, é surpreendente que eu vou te falar. Ele queria ver a destruição da cidade. Jonas queria que Deus destruísse a cidade. Jonas queria que Deus destruísse aquele povo, Magali, porque ele cresceu odiando os assírios. Ele cresceu odiando aquele povo. E a palavra do Senhor diz que aquele povo, aleluia, eles não tinham misericórdia. Aquele povo era um povo perturbado. Aquele povo era um povo malicioso. E os seus muitos pecados, quem está me entendendo, dá glória a Deus, tem subido até o Senhor, de maneira que Deus realmente iria destruir aquela cidade, mas não era a vontade do coração de Deus destruir, aleluia, aquela cidade. Por isso que Deus chamou a Jonas e mandou lá, porque antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus mandou 2 anjos e falou: olha, Abraão intercedeu por eles. Quando estavam os 2 anjos na porta de Abraão, debaixo da árvore, eu falei: Senhor, se tiver 20 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir. O Senhor falou para ele: olha, se tiver 20 eu não vou destruir. E se tiver 10, e se tiver 5, e se tiver 1 que seja, o Senhor disse: eu não vou destruir. Então aqueles anjos já olhavam para aquela cidade, já com ódio, querendo destruir aquela cidade. Mas aquela cidade não se arrependeu perante o Senhor, e Deus mandou fogo e enxofre e destruiu totalmente aquela cidade, e só salvou a Ló e a sua família. E o anjo falou: pega a sua família, com licença aqui, sobe aquele morro e não olhe para trás. Quando Ló e sua família estava saindo daquela cidade, que chegou mais ou menos a uns 15 quilômetros, aquela mulher, como tinha muito ouro e prata em Sodoma e Gomorra, ela olha para trás e ela é convertida na hora numa estátua de sal. Está até hoje em Jerusalém essa mulher, porque foi rebelde à voz do Senhor. Irmão, não seja rebelde, jovem, à voz do Senhor. Deus tem uma obra de salvação na sua vida. Peça força a Deus, peça força ao Espírito Santo, que Ele vai te ajudar, porque todos nós somos falhos. A vida do crente é como uma gangorra, tem dia que está lá em cima e tem dia que nós está lá embaixo. Eu só quero contar algo para os irmãos lá por mim, que essa semana roubaram o meu carro. Estava feliz com o meu carrinho para cima e para baixo, indo para as igrejas, e levaram meu carro embora. Ela viu meu carrinho, mas eu creio que Deus vai dar um melhor. O inimigo talvez queria me abater nem para mim estar aqui, mas eu estou aqui no nome de Jesus.
Esse vento veio para me derrubar. Eu falei, meu Deus do céu. Acabei de arrumar o carburador, acabei de arrumar o carro. Tá bonitinho. Aí eu ia trazer aqui para guardar no meio do prédio. No outro dia eu fiz o arroz, eu faço tudo em casa, viu, irmãos? Fiz aquela comida para minha filha, para meu filho. Eu peguei a chave do carro, Elisângela, e fui lá em cima. Cadê meu carro? Foi embora. Mas quem crê que Deus pode dar um melhor por nós? Deus vai preparar. Amém. E o inimigo tirou meu carro tentando que me entristecer. Eu falei, meu Deus do céu. E levando o carro, minha mulher falou, foi Deus que tirou. Eu falei, então amém. Não era para você comprar o carro agora. Amém, Senhor. Então está na tua mão. Se for o seu, tiro, amém. Mas me falaram que foi 2 ladrões. Entraram lá e deram a lixa, né? Falei, Senhor Jesus, não é brincadeira não. Porque ser crente não é brincadeira não. Andar com a Bíblia, né? Tem muitos que olharam e falam assim, agora ele desvia. Mas o nosso coração, irmão, não está em coisas materiais, está no Senhor ainda. E nós pedimos a Deus todo dia, Senhor, guarda o nosso coração, porque se o nosso coração estiver nas coisas materiais, qualquer coisa nós desvia. Eu já perdi apartamento, eu já dei uma casa, eu já ganhei um apartamento. Então Deus, Ele sempre nos surpreende. E Deus vai surpreender alguém aqui nessa noite. Deus vai te dar a casa que você quer. Deus vai te dar o carro que você quer também. Deus, Ele vai te surpreender, porque Ele só tem bênção para o irmão Paulo. Ele tem bênção para quem escuta e ouve a sua palavra. Algumas coisas eu estou falando e falei porque Deus mandou, viu? Porque eu não estava nem pensando em falar um pedaço do meu testemunho, mas às vezes é bom para que a pessoa saiba e sabe que nós não veio de ontem, né? E que nós estamos na presença de Deus há algum tempo já para adorar o Senhor. E aqui para encerrar esta palavra, aqueles de Nibita, o rei proclamou aquele jejum, e o jejum foi em toda a cidade, e eles começaram a se humilhar e jogar o pano de saco na cabeça, não deram água e nem comida para ninguém, nenhum animal comer, e começaram a se humilhar falando, Senhor, tem de misericórdia de nós pecadores, nós somos falhos sim, mas nós reconhecemos o Senhor como nosso único Deus. Nos dá, Senhor, mais uma oportunidade. E Deus, agora, Ele vai ter que tratar com quem? Com o próprio profeta. Deus tem que tratar com quem? Com o próprio profeta. Porque o profeta, aleluia, é como a irmãzinha falou. Tem muitos profetas por aí, profetizando aquilo que Deus não mandou. Até ontem eu estive na igreja ali do pastor Antônio, que é filho da irmã aqui presente, as pessoas parentes também. E eu ouvi a palavra, saí dali satisfeito. Aí começou a hora da revelação, falei, pastor Antônio, eu tenho que ir embora, porque Deus já tocou no coração que acabou. Irmão, nós que temos discernimento, você sabe que até onde Deus vai e até onde o profeta quer ir. Não é assim? Os irmãos que têm discernimento de Deus sabem disso. Então Deus falou, irmão Paulo, já era 9h30, eu falei, tem que ir embora, senão arruma outra cova dentro de casa. A mulher é um pouco nervosa, vai me jogar minhas malas para fora. Então eu vou embora também. Né? Você dá risada, você conhece. A neguinha é usada por Deus, mas também quando dá lugar, é da frente. Vamos orar por ela, né? É prova, mas Deus vai dar vitória. Então, irmão, Deus colocou essa palavra no meu coração essa semana, para dizer para os irmãos que se você se humilhar para Ele, Ele vai te exaltar. Eu sei que nós precisamos cada dia se humilhar perante o Senhor, porque Ele que vai nos exaltar. A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Né? Humilhai-vos vai da poderosa, potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Foi isso que aconteceu. Aquele povo se humilhou, e Deus viu que estava no seu coração, e Deus perdoou toda a cidade. Mas agora cadê Jonas? Fugiu? Jonas está na onde nessa hora? Ele pega e senta na frente da cidade. Pode dar um glória a Deus. Ele senta de frente da cidade só esperando descer o fogo do céu e destruir a cidade. Porque ele tinha crescido, como eu falei para os irmãos, sabendo da rebeldia daquele povo. Segundo o historiador Flávio Josefo, mataram o pai de Jonas ali e arrancaram a sua cabeça e colocaram numa estaca. Aquele povo, irmão, talvez aos nossos olhos não merecia misericórdia. E Jonas pensava
que Deus só era para o seu povo, para o povo de Judá. E não era também para com todos aqueles. Irmão, eu tenho um recado de Deus. Deus veio para salvar todos. Deus veio para salvar o traficante. Deus veio para salvar a prostituta. Deus veio para salvar toda a humanidade que ouvir a sua palavra e se arrepender perante o Senhor. Aleluia! E aí Deus faz crescer uma borboleira por cima de Jonas. Já estou encerrando. Me suporte só mais um minutinho. Aquela planta subiu sobre Jonas. Numa noite cresceu e numa noite também morreu. Deus mandou o bicho e mordeu lá aquela planta. A planta murchou e Jonas começou a murmurar e pediu no seu ânimo a morte mais de 3 vezes. Pediu no seu Senhor, tira a minha vida, porque era melhor morrer do que viver. Jonas sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo, mas Jonas não queria que Deus salvasse. Não importa quem, aleluia, quem quer ver você salvo ou não, o importante é que Deus, Ele vai te salvar. E Deus vai salvar também quem der ouvido a esta palavra. Deus já falou comigo que o espírito de depressão já caiu por dentro. A depressão já saiu nessa noite. Você pode cantar que nem aquela moreninha. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. Deus tem surpresa para alguém aqui já amanhã. Deus está trabalhando no processo. Deus está trabalhando na vida. Deus está trabalhando em todos que estão aqui presentes. Glória a Deus. Irmão, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Quando Deus feriu aquela borboleira, Deus estava mostrando para o profeta que é Ele que tem poder de dar vida e tirar. E ali tinha mais de 120 mil homens que não sabia discernir da sua mão direita e da sua mão esquerda. Quem está me ouvindo ainda dá uma glória a Deus. E Deus falou para ele, como eu, sendo Deus, não vou ter misericórdia desse povo que se humilhou perante mim. Você queria que eu destruísse, mas eu não posso destruir, porque eles são meus também. Irmão, muitas das vezes você pode desejar Deus matar alguém, mas faça diferente, ore por ele, que Deus vai quebrar, vai amassar e vai salvar. Aleluia! Eu peço a oração das igrejas e as palmas bem forte para Jesus. Muito obrigado por isso.